Oi, gente, saudações. Vosso conservo, pastor Abílio Santana. A priori, desculpa pelo cenário, eu estou no quarto do hotel, aqui em São Paulo. Eu vou participar da convenção da nossa igreja, Ministério de Madureira. Estamos em convenção, começou ontem. Por isso esse cenário, porque eu estou no quarto de hotel. Bom, hoje é 15 de novembro e é feriado nacional. Mas a maioria de nós outros não temos noção do que foi, do que gerou esse feriado 15 de novembro. Bom, é sabido que o nosso querido Brasil fora descoberto em 1500. Pedro Álvares Cabral, a gente conhece a história. E a Casa Real mandou o primeiro governador do Brasil. E por que era governador do Brasil e não presidente? Porque o imperador, em época de império, é permitido governadores e não reis, só tem um rei. Então, aqui era território de Portugal, então o primeiro governador, Tomé de Souza, aí a gente conhece a história. O Brasil começou a ser desbravado até que estourou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né, Napoleão Bonaparte, e o imperador, fugindo da espada de Dom Pedro, de Napoleão Bonaparte, veio para o Brasil e aqui tornou-se capital do império, porque daqui o imperador Dom João VI despachava. Quando eu digo daqui do Brasil, aqui era território de Portugal, o imperador veio para esse território e despachava daqui do Brasil. Desceu em Salvador, depois foi para o Rio de Janeiro. A parada em Salvador foi só uma conexão, uma escala, né? E foi para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império. A primeira capital do Império foi Salvador, depois Rio de Janeiro. Bom, e quando a guerra acabou, o imperador voltou, mas deixou o filho dele aqui, Dom Pedro I. Dom Pedro I foi embora, mas deixou o filho dele aqui, Dom Pedro II. E Dom Pedro II tinha 5 aninhos de idade. 5 anos. Foi a última vez que ele viu seu pai. Então ele cresceu como órfão de pai e mãe, sem irmãos, sem parente. E essa criança ficou como? Ficou na tutela de José Bonifácio. Todos nós conhecemos, pelo menos imagino que a maioria de nós outros brasileiros conhecemos essa história. Então, Dom Pedro II nasceu aqui no Brasil, filho de Dom Pedro I, neto de Dom João VI, brasileiro, nasceu aqui. A última vez que ele viu seu pai, tinha 5 anos de idade, o pai foi embora para Portugal e o filho, Dom Pedro II, assumiu o trono. Na realidade, só assumiu o trono quando ele tinha cerca de 15 para 16 anos, porque não tinha idade. Então era José Bonifácio quem era o porta-voz do rei, porque José Bonifácio ficou tomando conta da então criança Dom Pedro II. Olha o arrudeio que eu estou fazendo para chegar a 15 de novembro. Então, nós só sabemos o que ensinaram para a gente na escola. Porque eu nunca vou parar de dizer que na escola a gente aprende o que eles querem. E o que é que eu sempre profiro? Que mente sábia não aceita corpo cativo. Mente sábia não aceita corpo cativo. Pois bem, então Dom Pedro II foi quem nos trouxe a Caixa Econômica Federal, foi quem nos trouxe as linhas de ferro, né, interligando um estado a outro.
D. Pedro I é quem nos trouxe os graus de instruções. A primeira faculdade de medicina está na Bahia, ali no Terreiro de Jesus, em Salvador, né? Enfim, era o início de tudo. Então os senhores sabem que quem desbravava o Brasil era a obra escrava, a mão escrava, que era legal aqui no Brasil. Então era um comércio assim, depois você dá um Google aí que você vai ver, né? Nós que vivemos hoje não temos noção de ontem. Então, quem desbravou o Brasil foi os escravos, no machado, abrindo matas, né? Enfim, cuidando da lavoura, enfim. Então era obra escrava. Então tinha senhores que compravam um navio fechado, vai lá na África e traz um navio negreiro fechado para mim, com 500 escravos, 1.000 escravos, 10.000 escravos. Então era um comércio legal, imoral, mas legal aqui no Brasil. Então, quando a Lei Áurea chegou, gente, foi uma alegria para a negritude, foi lógico, né? Então, quem é que nos deu a Lei Áurea? Quando eu digo nos deu, porque eu sou baiano, eu sou negro, com muito orgulho, muito orgulho. Eu sou preto, com muito orgulho. Então, a Bahia, né, é a maior população negra fora da África. A maior população mundial. Dá um Google aí que você vai ver. Fora da África. Depois da África, é Bahia. Não existe lugar nenhum que tenha mais negro que a Bahia. Pelo menos é o que diz o censo, é a pesquisa. Então eu tenho muito orgulho de ser negro. Muito orgulho. Bom, de natureza que 1888 chegou. 13 de maio de 1888. Bom, o Brasil foi descoberto em 1500. 1800, 300 anos. 88, quase 400 anos de obra escrava. Quase 400 anos de obra, então, diabólica, essa é a palavra. Os escravos eram humilhados, viviam vidas diabólica. Não é que os escravos tinham demônios, não é isso. É que eram tratados como bichos, eram tratados como objeto, né? Era uma vida desgraçada mesmo. Por isso eu disse diabólica. Sofrida. Pronto, essa é a palavra. Vida sofrida. Até que a princesa Isabel, na ausência do seu pai, Dom Pedro II. E por que princesa Isabel e não príncipe? Não, ela era a primogênita, ela era a sucessora do trono, princesa Isabel. Ele não tinha filho, e sim filha. Ele, digo, o imperador Dom Pedro II, pai da princesa Isabel. Na ausência do rei, a princesa Isabel, né, assinou a Lei Áurea. E lei foi feita para ser cumprida. Gente, o que eu vou lhe falar é muito sério. Quando os escravos ouviram dizer estamos livres, livre, você não tem noção da raiva dos donos de escravos, porque quebrou, propriamente dito, a economia. Quebrou as pernas deles. Tinha deles que tinha 3.000 escravos. Tinha deles que estavam esperando o navio chegar. Navio que eles tinham encomendado. Então, estão tudo livre. Né? Quem tinha 10.000 escravos, e agora? Não existe mais carta de alforria. Nasceu, está livre, é decreto. Então, lei foi feita para ser cumprida. E os senhores de escravos? E os amigos dos senhores de escravos? E quem é que não tinha escravo? Agora,
cidadãos livres. Imagina a raiva, a ira. Isso foi 13 de maio de 1888. Um ano depois, olha o rodeio que eu fiz para chegar a um ano depois. 1889. 15 de novembro de 1889, um ano depois. Aí veio o dia chamado por todo o brasileiro hoje, Proclamação da República. 15 de maio de 1889, um ano depois da abolição dos escravos. Acorda, Brasil. Acorda. A Casa Real deu prejuízo pra gente. A Casa Real libertou esses negão. A Casa Real foi contra nós e a favor dos menos favorecidos. Eles deram um golpe. Eles deram um golpe. 5 homens, olha o rodeio que eu fiz para poder dizer isso. Isso eles não contam para a gente na escola. 5 homens se reuniram para tomar o trono de Sua Majestade Dom Pedro II. Quem foi esses cinco homens? Eu anotei, está aqui. Benjamin Constant, Joaquim Inácio Batista Cardoso, guarda bem esse nome, Joaquim Inácio Batista Cardoso. Sabe quem é esse? O avô do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Todos dois, tanto Benjamin Constant, né? E Joaquim Inácio Batista Cardoso, militares, tá? Militares, alta patente do Exército. Um advogado baiano chamado Rui Barbosa de Oliveira, Quintino Antônio Ferreira de Souza Bocaiúva e o marechal comandante do Exército do Brasil, guardião da coroa, segurança da Casa Real, Marechal Deodoro da Fonseca. Esses 5 homens disseram: vamos tomar o trono. Em reunião, Benjamin Constant perguntou: e se a Casa Real não aceitar? A gente deporta eles, põe eles no navio, manda embora. Mas Dom Pedro vai para onde? Se ele nasceu aqui no Brasil, cresceu, você vê o pai, nunca mais viu o pai, 5 aninhos de idade, nunca mais viu o pai. O pai morreu na Europa, em Portugal, e ele não viu o pai, só se falavam por cartas. Nunca mais ouviu a voz do pai, porque não existia telefone nessa época. Imagina, senhores. Quando Benjamin Constant perguntou: e se eles não quiserem ir embora? O avô de Fernando Henrique Cardoso, vou repetir o nome dele, Joaquim Inácio Batista Cardoso, sabe o que ele disse? Se eles não quiserem ir, a gente fuzila. Fuzila toda a Casa Real, Princesa Isabel, o Dom Pedro I, fuzila toda a Casa Real. Isso ninguém te conta. Botaram eles no navio, mandaram para fora do país. Depois, o corpo de Dom Pedro foi encontrado em um hotel de 5ª categoria. 5ª categoria. Em Paris, encontrado pelo genro dele, o Duque de Du, marido da Princesa Isabel.
encontrado em Paris, em um hotel de 5ª categoria, numa camazinha de solteiro, e mexendo nas coisas dele, achou um bilhete, um monte de terra, e ele dizia: caso eu morra fora da minha pátria, enterre essa terra junto comigo, que é terra do meu país, do meu querido Brasil. Deus salve o Brasil. Isso foi encontrado nos pertences de Dom Pedro II. E esses 5 homens passaram a comandar o Brasil. Primeiro, o Marechal disse: eu vou entrar nisso, mas se eu for o presidente. O advogado Rui Barbosa de Oliveira disse: eu quero ser o homem que vai cuidar do dinheiro, das finanças. Dia do golpe. E o Brasil está colhendo o que plantou, porque tudo que começa mal, infelizmente, termina mal. Isso tem 133 anos, 133 anos que aconteceu. E o Brasil está aí sofrendo até hoje. Então, república. Dia do golpe, isso sim. Deus abençoe, Deus guarde. Fica os comentários com vocês. Fica à vontade. Deus abençoe.